Bom dia a todos. Então, vamos dar início com uma palavra de oração, agradecendo a Deus por mais esse tempo rápido que nós temos aqui. Então vamos orar. Baixe a sua cabeça. Vamos orar a Deus. Senhor, nós entramos agora juntos, Senhor, ainda que distante, na Tua presença, louvando porque o Senhor é o Deus presente, está sempre conosco. Mais uma vez a gente se reúne para ouvir a Tua voz, pedir a Tua direção. Por isso fala aos nossos corações, para que a gente possa viver de uma maneira que Te honre e Te agrade, Senhor. A começar por mim mesmo, no nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Ok. O meu relógio aqui, que parece que já está no tempo, então vamos lá. Começo com uma pergunta para você. Como é que está a sua saúde física? Vou repetir. Como está a sua saúde física? Nesses tempos aí de coronavírus é importante, né, a gente zelar pela saúde física. O apóstolo João, lá na sua terceira carta, ele escreve nos versículos 1 e 2 a uma pessoa chamada Gaio, um irmão que nós só conhecemos aqui através desse escrito de João. Ele diz assim: o presbítero, João, né? O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então João fala: oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, novamente a pergunta, né? Como está a sua saúde física? Será que tão bem quanto a sua saúde espiritual? Imagina o pastor Sacha ligando para você, você atende o telefone e ele fala assim: irmão, então, como é que você está? Está bem de saúde? Eu espero que você esteja tão bem de saúde como está bem a sua alma, né? Qual é que seria a sua resposta para ele, né? Seria assim: amém, pastor. Ou então, misericórdia, pastor, não é? A verdade é que você e eu, nós temos uma capacidade assustadora de desperdiçarmos a nossa vida, de corrermos atrás de coisas que, quando a gente avalia bem, não tem tanto valor assim. A gente corre e de repente não vai ter mais tempo, a vida vai ter acabado, o bonde vai ter passado, não é? Jesus nos alerta para essa capacidade que nós temos, né, de desperdiçar a vida. E ele faz isso de várias maneiras, uma delas é através de uma parábola que a gente conhece como a parábola do fazendeiro insensato, onde ele narra uma parábola, uma história fictícia que tem uma mensagem principal. Esse fazendeiro, ele estava com um problema que muitos gostariam de ter. A colheita dele tinha sido muito abundante e ele não sabia o que fazer com aquela colheita. Então ele para e pensa e tem uma ideia. Já sei o que eu vou fazer, eu vou construir celeiros e vou reunir toda essa colheita tão abundante, né? Mas aí a palavra de Deus também continua dizendo que quando ele estava pensando nessas coisas, ele fala assim: então eu vou poder dizer para minha alma: alma, você tem muitos bens agora aí preservados, você pode comer, beber, desfrutar, regala-te, né? Aí vem o ensino principal da parábola, quando Jesus diz que uma voz veio e falou assim para aquele fazendeiro: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? E a lição: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O problema do fazendeiro não era ser fazendeiro, nem ter tido uma colheita muito boa. Se você parar para pensar bem, não era nem a questão dele ter construído os celeiros. José, lá no Egito, construiu celeiros para, com prudência, se preparar para o futuro de dificuldades que viria. O problema, narrado através dessa parábola, era a atitude de coração daquele homem, que o objetivo dele era garantir, controlar o seu futuro sem pensar em alguém chamado Deus, né, em toda aquela situação. Em vez de agradecer pela colheita, talvez usar até parte da colheita para abençoar outras pessoas, ele estava muito feliz por ia ter armazéns para garantir o seu futuro. Eu estava pensando nos primeiros dias da pandemia, aquela correria aos supermercados, né? Se a gente for sincero, talvez eu e você
Não sei você, talvez eu, com certeza. Nós estávamos meio que como aquele fazendeiro correndo, talvez para garantir o futuro, e um pouco não considerando Deus na equação, como a gente fala aqui. Há um ditado na roça que diz que quando a chuva cai, ela vai para um dos dois lados de um telhado de duas águas. Então ele vai para um lado ou vai para o outro. Então também a crise que nós vivemos com essa pandemia vai ter um entre dois efeitos na sua vida. Ou vai agravar essa síndrome do fazer, você se preocupa em garantir o futuro sem considerar, sem ser rico para Deus, ou vai levar você a pensar um pouco melhor o que é importante nessa vida. Quando a gente corre com preocupação garantindo o futuro, que a gente não pode, na verdade, fazer, nós ficamos muito inquietos. Recentemente o pastor Edson nos lembrou nos devocionais o antídoto, na verdade o único antídoto verdadeiro para a inquietação, para a preocupação, que é focar naquilo, ou melhor, naquele que é precioso, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, definitivamente, irmãos, você e eu precisamos nos lembrar o que é importante nessa vida. Para isso nós precisamos da ajuda de Deus. O Salmo 90:12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu preciso da ajuda de Deus para saber como viver com sabedoria. Será que eu tenho de fato pedido isso? E como Deus nos ensina a sabedoria? Você já deve estar gabaritando a resposta, a primeira delas, quando nós abrimos a palavra, lemos aquilo que ele nos aconselha, não só os seus mandamentos, as suas ordenanças, mas todos aqueles princípios que nós pegamos e aplicamos para viver as nossas vidas, à luz de tudo que ele nos ensina. Então a leitura pessoal da Bíblia é muito importante para uma vida que considera o que é importante. Mas também eu estava pensando que Deus também nos ensina quando nós nos reunimos, seja de uma maneira ou outra, e trocamos palavras de edificação uns com os outros. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então Deus nos ensina, à medida quando nós temos esse ministério uns aos outros, compartilhando aquilo que Deus tem nos falado através da sua palavra. Irmãos, precisamos lembrar uns aos outros aquilo que é importante. Hebreus 10:24 fala assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Precisamos lembrar o que é importante para nos estimular naquilo que é importante. Na nossa igreja, se você já tem estado conosco há algum tempo, você já ouviu algumas vezes uma frase na qual a gente coloca aquilo que a gente chama de declaração de visão, que na verdade traduz o que nós desejamos ser como uma comunidade. Alguns dizem que é o futuro preferível com a bênção de Deus. Então, a nossa declaração de visão diz assim: queremos ser uma comunidade de discípulos de Jesus, viva e relevante em nossos dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. Nós não queremos ser apenas um lugar de reunião, um clube social. Nós queremos ser uma comunidade de verdadeiros discípulos de Jesus. Um discípulo, em especial um discípulo de Jesus, tem algumas características. Nós recentemente estudamos isso na escola dominical. Um discípulo, ele é um aprendiz. Ele está atento para aprender aquilo que o seu mestre tem para o ensinar. Mas vai além. Além de aprendiz, o discípulo é um seguidor do seu mestre. Para onde o mestre vai, ele vai. Se ele vai para a direita, ele vai para a direita. Ele vai para a esquerda. Se o mestre para, o discípulo para. Se o mestre segue adiante, o discípulo segue adiante. Ele está atento para a orientação de onde deve andar, seguindo o mestre. Além, eu estou me perdendo aqui, no meu guia aqui. Além de aprendiz e seguidor, nós estudamos na escola dominical e precisamos lembrar uns aos outros, ele é um imitador. Ele olha como seu mestre vive, as suas atitudes, comportamento dele, e procura fazer como o seu mestre. Então ele imita. E ele também é um reprodutor.
porque ele recebeu do mestre coisas boas, então ele quer levar para outras pessoas também aquilo de bom que ele próprio recebeu. Então isso que nós desejamos ser. É importante para nós que sejamos uma comunidade de verdadeiros discípulos. Mas a nossa declaração de visão continua, né? Queremos ser uma comunidade viva e relevante em nossos dias. Um organismo, algo vivo, tem uma característica de crescimento saudável. Sim, como igreja, nós queremos crescer, não só numericamente, mas amadurecendo na nossa fé, em maturidade como cristãos, mais parecidos como Jesus. E não só isso, queremos ser relevantes, termos impacto naquele lugar em que o Senhor nos colocou. Mostrar concreta e visivelmente o que significa o amor de Deus. Jesus falou, então, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. E ele também orou ao Pai em nosso favor, dizendo assim, que eles, falando de nós, sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste. Somos chamados a ter esse impacto no mundo onde o Senhor nos coloca para viver. Pelo nosso modo de viver, não apenas pelo que falamos, mas pelo nosso modo de viver, mostrar aos outros Jesus. Será que isso é possível, principalmente num tempo em que nós estamos no meio de um isolamento social, como a gente está falando? Sim, mas nós precisamos, como comunidade, estarmos espiritualmente saudáveis. Lembra daquela primeira pergunta? Como está a sua saúde física, tão boa quanto a sua espiritual? Então nós precisamos estar espiritualmente saudáveis. Talvez aqui caiba uma pergunta. Como alguém pode saber se está espiritualmente saudável? Para e pensa. Quando alguém está saudável, a vida tem mais energia, ele tem mais ânimo, ele tem curiosidade, inclusive para aprender. Por outro lado, se a nossa saúde é comprometida, algumas coisas aparecem que nós chamamos de sintomas que nem tudo vai bem. No caso da Covid, aquela tosse, febre alta, coriza, dizem que perda de olfato, perda de paladar. Alguns sintomas aparecem quando as coisas não estão bem. A gente tem que tomar cuidado para não tratar apenas os sintomas, né? Baixar a febre e não ter a cura da doença, né? E no aspecto espiritual, no final, os nossos sintomas negativos que tem se traduz, na verdade, de um distanciamento nosso do nosso mestre. Mas a saúde espiritual é semelhante à saúde física. Então, nós na nossa igreja também criamos uma ferramenta para nos ajudar a avaliar como está a nossa saúde espiritual. Nós não fomos na direção dos sintomas da doença espiritual, mas sim caracterizar o que seria uma vida espiritualmente sadia. É aquilo que você já sabe, se você tem estado na nossa igreja, que são os nossos 6 Ds. São 6 frases que nós, pela misericórdia de Deus, Deus nos iluminou para que a gente traduzisse em 6 frases, cada uma delas começando com D, características de uma vida espiritualmente saudável. O primeiro desses Ds nossos é a dependência da graça de Deus. Tudo começa aí, que a apropriação individual, cada um toma posse da graça divina como o único meio que a gente tem, não só de fazer, mas até de desejar fazer a vontade de Deus. No que será que eu confio, inclusive, para estar aqui diante dos irmãos, numa tecnologia que eu não estou absolutamente confortável? A graça de Deus no final. Né? Então, dependência da graça de Deus é uma marca de uma vida espiritual saudável. Desenvolvimento espiritual contínuo, o nosso segundo D, que é evidência contínua, manifestação visível de uma vida de transformação à semelhança de Jesus. E eu pensava aqui, será que hoje, dia 31 de março, eu estou mais perto de Jesus do que eu estava no dia 17 de março, quando começou oficialmente esse distanciamento social? Então, desenvolvimento espiritual contínuo é o desafio que nós temos. Na verdade, é a característica de nós estarmos com a nossa vida espiritual saudável. O terceiro D é dedicação ao corpo, que é a participação ativa nas reuniões da igreja, conexão com os irmãos em relacionamentos significativos. A gente sempre fala no grupo grande, quando a gente podia, né, e poderemos, né, com certeza, nos reunir, ou nos grupos pequenos. Né?
Não importa se hoje nós não podemos nos reunir fisicamente com os irmãos. Nós precisamos estar unidos, né, de uma maneira ou outra, em oração, em telefonando uns aos outros, não é? Participando desses momentos que a gente tem tido através da internet. Nós precisamos estar dedicados ao corpo. O quarto D são os dons espirituais em exercício, que é o serviço no corpo de Cristo de acordo com a capacitação sobrenatural dada por Deus. Cada um tem um papel, uma responsabilidade dentro da missão da igreja de fazer discípulos. O pastor Sacha ontem nos lembrou isso. Cada um de nós. E à medida que nós colocamos em ação os dons que nós recebemos nessa direção, nós contribuímos, somos fiéis em cumprir esse papel. O quinto D é desprendimento na mordomia, que é honrar a Deus através de todos os recursos que Ele nos confia. A gente sempre pensa nos recursos financeiros, em dinheiro, mas não é só isso. Com certeza também é isso, mas nós estamos falando assim como nós usamos o tempo, como você está em termos de rotina diária, né? Você tem sido um bom mordomo desse tempo diferente que o Senhor tem nos dado? Das oportunidades. Mordomia de oportunidades é algo muito importante. E finalmente o último D, o sexto D, é demonstração de amor ao perdido, que é a ação, não só a intenção, a ação impulsionada pelo amor de Deus às pessoas, porque Deus ama as pessoas, eu amo também. Deus não está indiferente ao sofrimento, irmão. Seja o sofrimento que nós estamos passando como humanidade, muitas pessoas chorando a perda de entes queridos, Deus não é indiferente ao sofrimento. Muitas vezes nós pensamos em Deus como alguém que tem prazer em condenar o ímpio. Ezequiel 18, ele próprio deixa bem claro que ele não tem alegria nenhuma em que o ímpio pereça. Antes, o desejo de Deus é que ele se converta e viva. Olha só que interessante. Converta dos seus maus caminhos e viva. O desejo de Deus, do Deus vivo, é conceder vida. Então, com esses 6 Ds, que são as marcas de uma vida espiritualmente saudável, eu posso olhar para a minha própria vida, como eu tenho vivido, identificar áreas onde eu preciso trabalhar. Como assim preciso trabalhar? Primeiro D na dependência da graça, mas irmãos, nós já temos visto isso. Há uma misteriosa e maravilhosa ligação entre a graça de Deus e a responsabilidade que nós temos, o nosso esforço a essa ligação. Ela fica muito clara naqueles versículos bem conhecidos, que aliás eu deixo para você compartilhar no telefonema de hoje, Filipenses 2, 12 e 13. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Tá interessante, né? Porque estamos ausentes um dos outros. Assim como obedeceste na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, Paulo falando, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então telefone para alguém, fale esses versículos, orem juntos, mas cuidado, né? Entenda aqui quando Paulo fala desenvolvei a vossa salvação, Paulo absolutamente está querendo dizer que quando Jesus nos salvou, a salvação era imperfeita, precisava dar um grau agora nela, corrigir alguma deficiência. Não, não é isso. O sacrifício do Senhor Jesus é completamente suficiente para a nossa salvação. O que Paulo está dizendo aqui, que aquela salvação que um dia o Senhor nos trouxe deve permear todos os aspectos da nossa vida. Então eu desenvolvo a minha salvação quando eu abro a minha vida, abro o meu coração, para que essa nova vida que o Senhor me deu entre em todos os lugares dela. Não tem nenhuma área reservada onde a nova vida de Deus não possa entrar e me transformar. Então desenvolvei a vossa salvação. O que está em jogo aqui é a santificação, não é o destino eterno das nossas almas. Então, irmãos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como o realizar. O querer desenvolver e o realizar desenvolver. Eu convido você amanhã, no devocional que vamos ter, se assim o Senhor permitir, pensarmos um pouco melhor,
com um pouco mais de detalhe em cada um desses Ds, aplicando em particular na situação que nós estamos vivendo de distanciamento social. Mas eu queria fazer isso de uma maneira diferente. Eu queria pedir a sua ajuda. Eu queria que você pensasse em como aplicar esses 6 Ds, repetindo, dependência da graça de Deus, desenvolvimento espiritual contínuo, dedicação ao corpo, dons espirituais e exercícios, desprendimento na mordomia, demonstração do amor ao perdido, na situação que nós estamos vivendo hoje. Porque não é porque nós estamos distantes socialmente que esse desafio de desenvolver a nossa salvação entrou de férias. Não é? Então, como aplicar, no momento que nós vivemos, os 6 Ds? Pense em coisas bem práticas. Aliás, pense em coisas que se apliquem na sua vida. Não pense em alguém que precisa desenvolver algum aspecto da sua vida, em como eu posso desenvolver a minha salvação, abrir a minha vida para que a salvação que Deus me trouxe me transforme no momento que eu estou vivendo. Então, escreva para mim, eu vou pedir para que vocês usem o meu WhatsApp pessoal. Ele está lá disponível se você entrar no dados do grupo, né? Tanto no Zap Família Maranata como nos Zaps oficiais da igreja. Você encontra e você pode mandar uma mensagem. Também lá no próprio site da igreja para os membros, você pode encontrar o meu celular, que na verdade é o acesso que você tem ao meu WhatsApp pessoal. E você escreve, então, manda para mim. Não me deixa na mão, hein? Por favor, né? Porque amanhã nós vamos estar pensando um pouco em como aplicar no momento atual esses 6 Ds. Sugestões práticas, sugestões pessoais. Então, irmão, terminando. Como está a sua saúde física? Tão bem quanto a sua saúde espiritual? O que você vai dizer? Amém? Ou misericórdia, pastor? Lembre-se, né? Nós temos essa tendência assustadora de desperdiçarmos a vida e precisamos lembrar uns aos outros que é importante. Nós somos chamados a sermos uma comunidade saudável, uma comunidade de discípulos de Jesus saudáveis, que levam um mundo que precisa desesperadamente uma palavra de esperança, a mensagem de esperança, que o Senhor atenta para a nossa condição, nos ama, vem ao nosso encontro, transforma a nossa vida, nos dá a salvação eterna. Que Deus nos abençoe ao pensarmos nessas coisas. Eu queria terminar lendo para vocês, diferente também, né? Ele sempre inventa alguma coisa. Lendo uma oração para vocês. Certa vez um pastor, quando eu falava sobre isso, e é muito estranho a gente ler uma oração que a gente antes escreveu. Parece que não é muito natural, mas ele falou assim, se você tivesse uma entrevista e fosse conversar com o prefeito, governador, o presidente, você não ia pensar antes o que você ia falar para ele? Então, eu estava pensando sobre isso e eu senti o desejo de escrever essa oração que eu deixo com os irmãos aqui. Então ore comigo através dessa oração que nós vamos fazer agora. Senhor, faz-nos sempre lembrar o que é importante. Principalmente faz-nos lembrar do relacionamento contigo. Faz-nos lembrar uns aos outros que somos chamados a viver a nossa fé. A sermos uma comunidade de verdadeiros discípulos de Jesus. A sermos saudáveis, comunidade que faz outros discípulos. Para a tua honra, para a tua glória, movidos pelo teu amor, revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Então que seja essa a minha oração, a sua oração. Tenham um bom dia, irmãos.